As leituras para o dia, geralmente acabo dividindo, né? Cada livro, então divido em 2, 3 partes e seleciono até a complementação da palavra. E hoje teremos complementações, sim. E é isso, hoje só vou ler 2, né? Por exemplo, eu dividi aqui, vou ler 2. E eu já acabo marcando, porque para não estar repetindo, mas se eu repetir não tem problema, é sempre bom a gente relembrar. A palavra de Deus nunca passa, não é mesmo? Então é isso. Então aqui, é só para as pessoas terem noção como eu faço, né? As pessoas às vezes não sabem. É bom começar sempre, você dividir os livros, tá? Eu faço de uma maneira muito diferente, não sei se é porque eu já estou acostumada com esse jeito que eu faço, mas só de você dividir os livros. Você pega um livro, por exemplo, Mateus, você lê primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, por exemplo. Lê todo, né? E você vai, como eu já expliquei, eu não vou nem repetir aqui, praticando na sua vida, tá? A palavra de Deus é para nós praticarmos, não é apenas só ler não, tá? Praticarmos. Eu hoje vou ler Romanos, né? Mas a gente vai continuar Atos também. Gosto muito de Atos dos Apóstolos. Gosto muito. Gosto muito eu gosto muito de Paulo, né? Eu gosto muito de Paulo. Ninguém percebeu. Sempre estou lendo ele. Mas eu gosto muito. Muito. E eu gosto muito de Paulo, gosto. Não tiro o mérito dos outros apóstolos, né? Mas Paulo tem meu coração. Eu vou ler Romanos agora. E isso foi para dar uma explicada aqui, né? De como eu faço as leituras. Eu gosto de ler dessa forma, eu sei que tem N formas de ler, mas eu não pego a forma de ninguém. Eu pego a forma que eu sempre gostei de ler mesmo. E é isso. Para mim fica mais fácil, eu até deixei no outro vídeo, quem quiser olhar, quem tem a dificuldade assim, né, de como fazer para poder exercer, praticar a palavra de Deus, um vídeo para você praticar a homilia. E é muito importante, tá? Muito importante. Mas isso aqui é a leitura mesmo, a palavra de Deus. Vamos lá. Digo a verdade em Jesus Cristo, não minto. A minha consciência me dá testemunho pelo Espírito Santo. Sinto grande pesar incessante e amargura no coração, porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Eles são os israelitas, a eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é, sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Amém. Não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são verdadeiros israelitas, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Mas é em Isaque que terás uma descendência que trará o teu nome. Gênesis 21, 12. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que serão considerados como descendentes. Realmente, a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei, e Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 10. E não somente ela, senão também Rebeca, que concebeu dois filhos de um só homem, Isaque, nosso patriarca, antes mesmo que fossem nascidos e antes que tivessem feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama. Foi dito a Rebeca: o mais velho servirá o mais moço. Gênesis 25, 23. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Malaquias 1, 3.
Que diremos, pois? Haverá injustiça em Deus? De modo algum, porque ele disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Êxodo 33, 19. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Por isso, diz a Escritura ao Faraó: eis o motivo por que te suscitei, para mostrar em ti o meu poder e para que se anuncie o meu nome por toda a terra. Êxodo 9:16. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, talvez, porque ele ainda se queixa. Quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura o vaso de barro diz ao oleiro: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar? Onde então está a injustiça? Em ter Deus para mostrar a sua ira e manifestar o seu poder, suportado com muita paciência os objetos de ira preparados para a perdição, mostrando as riquezas da sua glória para com os objetos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Esses somos nós que ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. É o que ele diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar mesmo em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos de Deus vivo. Oséias capítulo 2, versículo 1. A respeito de Israel, exclama Isaías: ainda que o número de filhos de Israel fosse como a areia do mar, só um resto será salvo, porque o Senhor realizará plenamente e prontamente a sua palavra sobre a terra. 10, 22. E ainda, como predisse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um rebento, ficaríamos como Sodoma, seríamos como Gomorra. Isaías 1:9. Então, o que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação a que vem da fé, ao passo que Israel, que procurava uma lei que desse a justificação, não a encontrou. Por quê? Porque Israel a buscava como fruto, não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra do escândalo, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crer não será confundido. Isaías 8:14 e Isaías capítulo 28, versículo 16. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem, pois lhe dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei. O homem que a praticar viverá por ela. Levítico 18:5. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela, afinal: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Deuteronômio 30:14. Essa é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crer não será confundido. Isaías 28:16. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm um mesmo Senhor.
rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 3:5. Porém, como invocarão aquele que não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregaram se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, que acreditou na nossa pregação. Isaías 53:1. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunta agora: acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras. Salmos 18:5. E pergunto ainda: acaso Israel não compreendeu? Já Moisés lhes havia dito: eu vos despertarei ciúmes com um povo que não merece esse nome. Provocar-vos-ei a ira contra a nação insensata. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21. E Isaías se abalança a dizer: fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Isaías 65:1. Ao passo que a respeito de Israel, ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e teimoso. Isaías 65:2.